pessoal? Vocês estão felizes? Glória a Deus, gente. Nós estamos animados, estamos alegres. Se você não me conhece, sou o PH. Sou discípulo de Jesus. Sou casado com a Raíssa, sou pai do Apolo, que volta e meia passa correndo aqui. Também somos pais do Otto, que está no colo, ainda não corre. Mas logo mais, que Deus nos ajude. Pessoal, como igreja, nós estamos vivendo uma série com a temática de alianças. Nós cremos que Deus, o nosso Deus, é um Deus relacional. E ao longo da nossa jornada, precisamos e devemos ter uma aliança com Ele, diariamente. E nós estamos vivendo isso como igreja de maneira geral. E não vai ser diferente aqui no Levi. Nós também queremos trabalhar as temáticas de alianças nos nossos sábados. Então, quero te convidar não somente a vir no sábado, mas também você viver a série no domingo. Nós estaremos vivendo em paralelo, mas as temáticas aqui serão diferentes a serem trabalhadas. Mas tudo com foco, com o alvo, com a visão de falarmos sobre alianças. Se você está num processo de namoro, se você está cortejando ainda, observando, o seu desejo é futuramente ter uma aliança. Se você é noivo, falta poucos passos para o casamento. Se você já está casado, glória a Deus por isso. Você já vive uma maravilhosa aliança com a sua parceira, com o seu parceiro. Isso é uma bênção. Mas a aliança com Deus é algo fundamental nas nossas vidas. E precisamos entender que Deus deseja uma aliança em todas as áreas da nossa vida. Eu e você precisamos diariamente reafirmar a nossa aliança com Deus. Amém? Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 21. Números capítulo 21, se você já abriu a sua Bíblia ou ligou a sua Bíblia, não sei se está usando o celular, mas vai aparecer aqui no telão também. E no verso 4 em diante, o texto vai dizer o seguinte: partiram eles do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente, fala comigo, impaciente. Não, vamos mais forte, impaciente. No caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. No verso 8 diz: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo que nós já tivemos. E eu não falo só do tempo do louvor, mas falo sobre o tempo de comunhão que nós tivemos aqui, Senhor, antes de iniciar as atividades, Pai. Obrigado pelos servos que estão no café, Deus, pelos servos da hospitalidade, pelos servos da comunicação. Obrigado porque todos juntos podemos, Senhor, viver a igreja de Cristo reunida, Pai. Obrigado porque cada vida importa, Pai. Obrigado por esse tempo de adoração que o Senhor nos permite ter, Pai. Mas também quero te agradecer por esse tempo de palavra, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que nós venhamos a sair daqui transformados. Que nós venhamos a sair tocados, Pai. Que possamos ter um encontro com o Senhor através da Tua santa e maravilhosa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos, clamamos também, Senhor, para que toda distração, para que toda contenda, para que toda dúvida das nossas mentes, para que toda impaciência vá embora, no nome santo e poderoso de Jesus. É assim que nós oramos, amém, amém e amém. Pessoal, há uns 5 ou 4 anos atrás, eu não sei dizer quando é que era isso, acho que uns 4 anos,
Eu estou olhando para a Raíssa porque foi quando a gente estava namorando. Então, ou seja, era a época que a gente era jovem. A gente vivia a liberdade. A gente podia ir para um pós-Levi, que é algo maravilhoso. Sem se preocupar de botar crianças para dormir. Sem se preocupar com o dia seguinte, porque jovem não se preocupa com isso. Vai dormir 3, 4 horas da manhã e nas 6 horas tem que estar de pé e está tudo bem. Alguns estão falando, eu não sou assim. Mas nessa época, uns 4 anos atrás, a gente fez um rolê com alguns amigos aqui do Levi. A gente foi de galera. E a gente pegou uma carona com uns amigos nossos, com um casal de amigos nossos, e a gente foi para uma cachoeira. Ficava longe daqui, ficava muito, 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 muito longe. A Raíssa pode me olhar com uma cara de duvidosa, porque para mim longe é 30 minutos. Eu sempre fiz tudo aqui na Zona Norte de Porto Alegre, então se eu tinha que pegar carro e passava os 30 minutos, eu pensava, para quê? Ônibus é 10, 15 minutinhos, já estou ali. Mas tudo para mim era muito longe. E a gente foi para esse rolê, eu me lembro que na ida eu já estava cansado. E a gente ia passar o dia com as cachoeiras, o pessoal ia curtir, e a gente levou lanche, e realmente foi um dia maravilhoso. Foi um dia top, foi bênção, era um solzão, estava divertido, a gente curtiu, a gente realmente brincou, foi top, gente. Eu era jovem, alegria, passado distante. Mas realmente aquele dia foi maravilhoso, mas tem que chegar ao fim. E no que chegou ao fim daquele dia, a gente entrou no carro. E não se esqueça, era muito, muito, mas muito longe para mim. Eu me lembro que quando a gente entrou, o nosso parceiro, que era o motorista da rodada ali, eu não dirigia na época, ele não gostava de ficar olhando o Waze ou o Maps, então ele pedia para a esposa dele ficar dando as coordenadas. Naquele momento eu já devia ter percebido que algo de errado não está certo. A gente tinha acabado de sair da cachoeira, sei lá quantas horas, para mim era 72 mil horas de distância para chegar em Porto Alegre. E ela já pegava, falava, era para ir reto, eu olhava de canto no celular, ela, dobra aqui. Mas para quê? Errou. E daí, recalculando rota. Daí era para dobrar na próxima direita, só que ela acabava dobrando na próxima esquerda, ela se confundia, meu Deus, ela não sabe o que é direita ou esquerda. Tá. E aquele tempo foi ficando maior. Eu me lembro que em um determinado momento eu desisti. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu ganho mais se eu dormir. Se eu não me estresso, fico tranquilo. E de fato eu apaguei. Eu e a Raíssa, a gente estava no banco de trás, com o filho deles no meio de nós, assim. E eu me lembro que eu realmente apaguei junto com o bebê ali. Eu e eles, a gente dormiu tranquilaço. Mas não se esquece, era muito, muito longe. Mas eu não sei se isso foi um sopro divino. Em algum momento, algo aconteceu que eu acordei no meio da estrada. E daí, do que eu desperto, eu olho de novo o cantinho do celular na mão dela, ela segurando, já tremendo, como se algumas coisas tivessem acontecido ao longo da jornada, como se ela já tivesse errado o caminho algumas vezes, e eu, graças a Deus, que eu estava dormindo por isso. Mas há uma luz no fim do túnel e eu vejo, falta 30 minutos para chegar. Na verdade, 40 minutos para chegar em casa. Eu falei, glória a Deus por isso. Mas eu não me lembro muito bem onde é que a gente estava. Eu acho que a gente estava chegando próximo da freeway, assim. E eu acordado, meio cambaleando, assim, vendo aqueles 40 minutos, celebrando em Jesus. Eu só vejo o rapaz perguntando, é nessa direita ou é na próxima? E ela com toda a confiança disse, é nessa primeira. Eu não sei porque eu acordei naquela hora. Porque ele dobrou a primeira direita, e eu me lembro como se fosse hoje, que aqueles 40 minutos se tornaram 1h30. Eu não sei se a gente estava indo para Nárnia, o que aconteceu, porque mudou tanto, mas simplesmente porque ela pegou uma outra rota, pegou um outro caminho, aquele tempo de 40 minutos para chegar em casa se tornou 1h30. De fato eu desisti, voltei a deitar com o bebê ali, apaguei, a Raíssa eu acho que estava dormindo, não me lembro. Mas eu me lembro do sentimento que também gerou em mim. É uma espécie de, meu Deus, que é isso, com raiva, com ira e também com cansaço, sei lá. E tudo isso se mexeu no meu coração. E eu creio que essa história, ela nos serve para nos alertar. Alertar primeiro sobre quem a gente leva no nosso banco do passageiro. Precisa ser alguém que sabe mexer no Waze. Mas também essa história nos serve para nos fazer uma pergunta. O que será que gera no meu e no seu coração quando as coisas não vão pela rua que a gente gostaria? O que será que no meu e no seu coração é gerado? O que será no meu e no seu coração acontece quando a gente tinha uma expectativa de 40 minutos de chegar em casa e essa expectativa muda?
A pergunta que eu quero fazer hoje para você, Levi, nessa noite, e se Deus alterar a rota? E se Deus pegar todos os seus planos, as suas expectativas, aquilo que você está trilhando, aquilo que você tem já como organizado para a sua vida, e Ele te orientar a pegar a próxima direita, te orientar a não fazer mais esse curso, te orientar a dar um passo para trás nesse sonho do relacionamento, te orientar a fazer uma mudança, um 180 na sua vida. Qual que é a sua reação? E se nessa noite Deus te orientar a alterar essa rota? Como é que você reage com isso? Eu creio que na jornada, na estrada da vida, você não pode fazer como eu, olhar para o lado e dormir. Você vai precisar responder a isso. Você vai precisar entender que se você entrou no carro, na jornada com Deus, você com Ele fez uma aliança de vida, e essa aliança exige de você uma coisa: exige dependência. A dependência de Deus, a dependência da nossa vida com Deus, ela é fundamental para nós vivermos uma aliança verdadeira com Ele, todos os dias. Mas para isso, o Senhor vai precisar, se for da vontade dEle, alterar algumas rotas na sua vida. O Senhor vai precisar, e Ele tem essa liberdade. Ele faz o que Ele quer. A pergunta que fica é: como é que você reage a isso? Como é que você se posiciona quanto a isso? No livro de Números, capítulo 21, nós estamos de frente com a nação de Israel, marchando, andando, indo em direção à terra prometida. O contexto é que capítulos anteriores, eles estão com o desejo de atravessar e ir em direção a Canaã, a terra prometida, e eles querem pegar um atalho para isso, e passar pela terra de Edom. Edom é como se fosse de fato um atalho. Eles, em vez de dar toda uma volta, eles só cruzariam o caminho. Só que Moisés, ele vai lá e manda uma carta, manda mensageiros, na verdade, perdão pela carta, viajei. Ele manda mensageiros e fala assim: ó, pede para o pessoal de Edom nos liberar aí. E Edom responde: não vai. Daí ele pede para o pessoal de novo: vai lá, avisa, fala que a gente não vai fazer nada de mal, está tranquilo. Não. E se passar, vai ter guerra. E Moisés vê aquela situação e fala: beleza, não vamos conseguir. A gente vai ter que alterar a rota. Não vamos mais pelo atalho. Imagina então toda uma nação ouvindo isso, tendo que alterar a rota. Foca em mim, está tranquilo o telão. E se, com toda aquela alteração de rota, como é que deve estar o coração da galera? Como é que será que fica o seu coração quando Deus muda o telão aqui no fundo do nada? Será que você se distrai também? Será que você consegue manter a atenção? Do nada conectei isso. Mas Edom nega a passagem do povo, nega a passagem de Israel, e eles têm que fazer então uma alteração. Ao invés deles irem por esse atalho, por esse caminho encurtado, eles vão ter que fazer todo o contorno da região de Edom. Ou seja, ao invés de eles seguirem para o norte, eles vão ter que voltar ao sul, cruzar a região de Edom, porque Deus me livre, botar o pé na terra ali, e o pessoal vir para cima, e eles têm que seguir em direção a Canaã. É como se fosse um retrabalho, é como se fosse de volta, fazer uma volta maior, é como se a gente quisesse ir para o centro de Porto Alegre, mas tivesse que ir para Canoas, não faz sentido. Mas eles têm que fazer isso, é uma mudança de rota, esse é o contexto. Mas também o contexto daquele momento é que o povo, eles acabam de perder alguém muito importante para a sua jornada: Arão. Arão era uma liderança, e no Monte Hor, onde a gente está situado nessa passagem, é ali que o Senhor recolhe Arão. Ou seja, o povo acabou de perder a sua liderança, o povo tem a sua rota alterada, não é como eles queriam, e fica a pergunta: como será que eles reagem com isso? Como será que eles se portam com isso? E o texto vai nos mostrar. Quando a gente lê o verso 4, a gente vai poder dizer o seguinte: partiram eles do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom,
Mas o povo ficou impaciente no caminho. Impaciente. Será que é assim que você também fica? Será que é assim que eu também fico quando as coisas não acontecem quando a gente gostaria? Existe um momento que é o teste na fé de todo discípulo de Jesus. Quando a gente está no meio do supermercado, a gente precisa fazer uma difícil escolha. Qual caixa eu escolho? É esse daqui, que o cara tem meia dúzia de coisas no carrinho, e a atendente ali parece ser uma senhora, então eu já calculo, acho que talvez a senhora não mande muito bem. O outro é uma moça que parece ser veloz, mas tem mais coisas no carrinho, e você precisa tomar uma decisão. E você escolhe então a senhora. É pouca coisa, mas a dona Regiane consegue fazer isso. E daí você olha que a outra moça que estava lá com o carrinho cheio de coisa, vai mais rápido. E o cara que chega logo depois daquele cliente, também vai do pensa, não acredito. É comigo, vamos lá, Regiane. E você fica revoltado. Você, se é como eu, fica impaciente. Você sabe o que significa impaciente? É o oposto de alguém paciente, obviamente. Mas paciente tem a ver com alguém que é longânimo, alguém que tem um longo ânimo, ou seja, alguém que está disposto, está tudo bem. Você já conviveu com alguém que é paciente? Alguém que nada tira o cara do sério? Alguém que está tranquilo, está de boa, alguém que de fato está bem e bem tranquilo. Alguns se olharam aí. O oposto então do paciente é alguém que é impaciente, que tudo para ele já não aguenta mais. Que já não consegue mais ter alegria nas coisas porque aquilo fugiu do seu controle. Eu queria ter sido atendido rápido, eu queria ir para uma fila que não demorasse tanto, eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Eu queria que as coisas que eu me programei para esse ano já estivessem acontecendo. Eu queria. Mas a pergunta que fica é, e o que Deus quer? O que o Senhor quer para a sua vida, Levi? A impaciência nos consome porque nós continuamos vivendo para nós mesmos. A impaciência nos pega por inteiro porque eu queria que fosse do meu jeito. E daí sabe o que acontece? Você já não tem mais alegria de passar aquele momento. Daí você já fica irado, já fica descontente, já perde o prazer dali, daí vai para o carro estressado, daí já está impaciente no trânsito, meu Deus, se alguém te dá uma fechada, você já baixa o vidro, mas se lembra que tem a cruzinha da Monte Serra no carro, e não pode ficar fazendo isso. Daí você segue o caminho, daí você percebeu que esqueceu a chave no carro, você tem que voltar para o carro, e você percebe que tudo já é um caos, você já quer dormir porque aquele dia já está abandonado. Impaciência tira o deleite da vida. Impaciência tira a alegria da vida. O texto nos mostra com clareza que era necessário alterar a rota. E o povo, a resposta desse povo é impaciência. A resposta desse povo é murmuração. Olha que o verso vai continuar dizendo. Vai dizer que, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. O povo está dizendo, quem que escolheu esse bendito caminho? Quem? A impaciência nos faz esquecer quem é que está no controle das nossas vidas. A impaciência nos faz querer as coisas para agora. E a gente se esquece de quem está nos conduzindo. A gente sabe quem está conduzindo o povo. A gente sabe de quem está levando o povo. Êxodo 33 vai dizer que Moisés, o líder do povo, vai pedir ao Senhor, se não fores conosco, não nos envies. É o Senhor que vai. Números 9 também vai dizer que sempre que a nuvem se levantava, a nuvem representava a presença que guiava o povo. Quando ela se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Ou seja, o povo seguia a instrução não de Moisés, não do rei de Edom, não do chefe do seu trabalho, não da moça do RH que não te aceitou. Não são eles, mas é o próprio Deus que está te guiando, Levi. Será? Fica a pergunta, será que é Deus mesmo te guiando? Porque se for, eu posso responder a esse Deus com impaciência. Não deu certo a minha entrevista. Não deu certo
a apresentação do meu trabalho. Esse professor não gosta de mim. Desgraçado. Será que a impaciência é a resposta? Porque se for a impaciência a resposta, e eu digo que eu sou um discípulo de Jesus, que tem uma aliança de dependência com Ele, em outras palavras, eu estou dizendo, Deus, o caminho que o Senhor está tomando, a direção que o Senhor está escolhendo, não me é agradável. Eu estou respondendo a esse Deus que me guia, ou pelo menos eu digo que me guia, respondendo a Ele, eu não gosto do que você faz. Guarda isso é forte, eu sei, mas essa é a resposta que a nossa impaciência leva ao Senhor. Eu não gosto desse caminho, eu não gosto dessa direção, eu não gosto desse trabalho, eu não gosto dessa faculdade, eu não gosto dessas pessoas. A impaciência nos consome e eu me esqueço quem me conduz. O povo vai dizer, e eles vão apontar, falando que não há pão nesse deserto, não há água nesse deserto. Nós detestamos a provisão que você manda, Deus. Isso são as palavras desse povo. De outra forma, o que eles estão dizendo é: Deus não está cuidando de nós. Deus não está cuidando de nós. E Moisés está fazendo um péssimo trabalho. Mas o problema da impaciência da nossa vida, quando ela foge só de um mercado, mas ela vai para o nosso dia a dia, porque somos jovens cheios de informação, somos jovens que sempre estão com o celular na mão, a gente acorda conectado, a gente quer as coisas tudo para ontem, 30 segundos já é muito, e eu fico impaciente. Meu Deus, se aparece um anúncio da Princípia no YouTube, então eu fico revoltado, daí eu começo a apertar, pular. Meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Se então o trânsito das 6 horas da tarde, onde todo mundo sai do trabalho, está cheio, me pegou num péssimo dia. E eu fico impaciente. Então, se a mensagem do sábado, do domingo atrasa ou demora mais daquilo que eu tinha programado, hoje se passou, né? Aí tu cutuca o cara do lado. Daí você se levanta, você sai, vai tomar uma água porque já não aguenta mais. Daí vai no banheiro porque teve que tomar uma água e não aguenta mais. E a impaciência nos consome. E eu já não consumo, eu já não me alimento mais do que eu tenho para contemplar. Eu só me alimento mais e mais em impaciência. E a minha resposta para Deus é: Deus, eu me esqueci daquilo que o Senhor fez. Eles se esquecem daquilo que o Senhor fez e respondem: não há água, não há pão, eu detesto isso. Só que ao se esquecerem disso, eles não olham para trás e não veem aquilo que o Senhor em Êxodo 16 fez. Ele fez chover maná, pão do céu no deserto, e o povo recolheu e se alimentou todas as manhãs. Em Êxodo 16 também codornas cobrem o acampamento à tarde e o povo tem carne para comer. Em Êxodo 17, Moisés fere a rocha em Horebe e o povo vê água saindo da rocha para beber. Em Números 11, Deus envia um grande vento com codornas e o povo recolhe carne em abundância. Em Números 20, Moisés fere a rocha em Meribá e o povo vê água saindo da rocha. Eles se esquecem o que Deus fez. Será que nessa noite você poderia se lembrar do que Deus fez até aqui na sua jornada? Será que nessa noite, se Deus tomar a liberdade de alterar a sua rota na vida, você vai responder: para que mexer aí? Ou o Senhor vai poder olhar para trás e falar: eu sei quem me guiou até aqui, o Senhor tem liberdade. Eu sei quem me sustentou até aqui, o Senhor tem liberdade. Eu sei quem proveu até aqui, o Senhor tem liberdade. Será que essa noite o Senhor tem liberdade para mexer em algumas áreas da sua vida? Alguns planos? E se Ele mexer? Como é que você reage a isso? Israel agiu de uma maneira impaciente. Começa a murmurar. Murmurar significa reclamar, falar mal. E eles se esquecem daquilo que Deus fez. E se Deus alterasse a rota da minha e da sua vida, como você iria reagir? Confiante de que Ele proverá tudo? Ou
de um modo impaciente, como foi com Israel. O texto, ele vai seguir no verso 6. Ele vai dizer que então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Eu sei que se a gente lê esse texto de uma maneira fria, direta e reta, fica meio estranho, né? O povo reclama e Deus então envia serpentes. Me parece que esse Deus é punitivo, hein? Se você está chegando aqui pela primeira vez, não conhece Jesus, talvez há uma impressão, aí me enganaram até aqui. Sabia, Deus mandou as serpentes. Parece que na primeira impressão, quando nós lemos esse texto, quando diz que o Senhor enviou serpentes, parece que Deus somente joga a serpente lá. Quer saber? Está falando isso? Então toma. E joga. Mas se nós analisarmos esse texto de uma maneira mais atenta e não se esquecermos que o nosso Deus não é um Deus punitivo, Levi. Guarda isso, você precisa cuidar da maneira que você olha para esse Deus, como você se relaciona com Ele. Porque se você vê Deus como alguém punitivo, você está com uma distorção clara de quem é o seu Pai celestial. Precisamos nos lembrar que o nosso Deus não é só Pai, mas Ele é um bom Pai. Deus não somente tem amor, Ele é o próprio amor. Ou seja, tudo que Ele faz com propósito. E quando nós lemos esse texto, então o Senhor envia serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morrem. Nós precisamos ler esse texto atentamente. Porque o texto no original, essa palavra enviou, ela é shalak. Shalak. Não sei se eu pronunciei certo. Fala comigo. Shalak. Se eu falei errado, você falou junto, está todo mundo na mesma página. Essa palavra no original, shalak, essa palavra, ela não é somente enviar e jogar. Mas essa palavra, ela pressupõe algo muito importante. É como se alguém tivesse algo nas suas mãos e solta. É como um pescador que vai lá, pesca o peixe, tira uma foto, e o peixe está se tremendo na sua mão, e ele coloca de volta na água aí. Shalak, envia o peixe, solta o peixe. Ele deixa que aquela força assuma seu caminho. O que essa palavra quer nos ensinar é deixar solto, é deixar livre. Shalak não é somente enviar, mas é aquilo que estava comigo, eu libero. O que isso então significa? O que isso nos mostra então? Se Deus não somente joga as serpentes, significa e mostra de um Deus que até aquele momento retinha, guardava nas suas mãos as serpentes. É um Deus que cuidava dos seus filhos, do seu povo e as segurava. Segurava as serpentes mortais nas suas mãos santas. Mas quando ele percebe que os seus filhos já não conseguem mais ver os cuidados de seu pai até aqui, quando ele começa a ver que seus filhos já não conseguem mais enxergar a misericórdia, o cuidado, o zelo de um bom e bom pai até aqui, Deus então, shalak. Deus solta as serpentes. Deus envia as serpentes. Deus deixa elas fazerem aquilo que elas já desejam fazer. Eu volto a repetir, como um pescador que somente solta o peixe no rio. E ele vai. Deus é um pai que nos guarda. Quantas vezes com Apolo, meu filho, quantas vezes que o seu pai, a sua mãe já não reteve, já não segurou aquilo que poderia te ferir. Não vai, Ariel, cuida. Não vai, Dani, não faz, sai daí, não mexe, Ana, não toca. Davi. Mas em um determinado momento os nossos pais falam, shalak, e eles enviam. Eles deixam solto, eles permitem que através da consequência das nossas dores nós venhamos aprender a ouvir o que os nossos pais estavam nos dizendo. Nessa mudança de rota de Deus, o Senhor vê no seu povo mais uma vez murmuração. Ele retém as serpentes até um determinado momento em que eles precisam aprender que eu até agora estou cuidando deles.
Talvez as palavras mais dolorosas que nós possamos ouvir de um nosso bom e bom Pai é Shalak. E Deus nos permitir viver pelos nossos próprios prazeres. Deus nos permitir sentir as dores das nossas próprias vontades. Eu acho que está tudo bem, está de boa, estou vivendo, está sereno, é isso aí. De repente eu sinto a mordida que consome com veneno mortal. Eu quero te convidar a reler então esse verso. O verso 6. Pode colocar na tela de novo o verso 6. Mas de novo, então não olha como se fosse um Deus punitivo, mas agora lê como se fosse um pai. Um pai que tem que permitir que os filhos passem por dores. Então o Senhor permitiu, o Senhor deixa ir, o Senhor envia serpentes venenosas que morderam seus filhos e muitos morreram. Se nós não olharmos para as Escrituras com o olhar de um pai atento que tenta preservar e zelar pela vida dos seus filhos, a nossa resposta quando Deus muda as rotas é impaciência, é rebeldia. E tudo que Deus está respondendo é: deixa eu cuidar de você, deixa eu te preservar. Não faz isso. Apolo, desce do sofá, filho, você vai se machucar. Não vai por aí. Não entra nesse relacionamento. Menina, não vai por aí. Jovem, sai desse lugar. Para com essa conversa. Para com esse WhatsApp. E as coisas acontecem. O veneno da vida desse mundo, uma hora, se achega a nós. E nos consome. E nos toma por inteiro. E Deus, que é um bom e bom Pai, vê os seus muitos e muitos filhos se perdendo, morrendo, envenenados pelo veneno dessa terra. Algo bom acontece no verso 7. O verso 7 vai dizer que o povo, então, ele vai até Moisés e diz: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Erramos a rota, vacilamos, Deus, pedimos perdão por isso. Então ele vai falar para Moisés: ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Eles reconhecem o seu pecado, eles reconhecem a sua murmuração, eles reconhecem a sua impaciência. Mas o pedido deles não é: Senhor, me coloca na linha, me coloca no lugar certo então, vamos seguir. Mas o pedido deles é: Deus, tira as consequências do meu pecado agora. Tira essas serpentes daqui. Eu sei que pode parecer algo bonito e belo, esperançoso. Mas o desejo de Deus não é somente que as consequências do nosso pecado se apaguem. Se fosse por isso, Ele permitiria. Mas o desejo de Deus é que nós venhamos a encontrar um Deus misericordioso. Quando nós pecamos e Ele ainda assim nos permite nos reconciliarmos com Ele. Olha o que o texto vai seguir nos dizendo. Ele vai nos mostrar, no verso 8, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. O povo pede para que o Senhor recolha as serpentes, mas Deus fala: não, eu não vou recolher, eu vou fazer algo diferente. Moisés, pega uma serpente de bronze, constrói uma serpente de bronze e coloca num poste. E à medida que aqueles que foram picados, aqueles que foram mordidos, aqueles que estão vivendo com veneno no seu corpo e logo vão morrer, esses aí, ao olhar para essa serpente, poderão ser salvos, poderão ser curados. Nós precisamos nos perguntar, então, quando Deus nos permite passar por situações como essa, quando Deus nos permite passar por dores e aflições como essa, qual que é a minha resposta? É: Deus, só tira isso e acabou e eu faço diferente depois? Ou Deus,
Me resgata, mas não só me tira desse lugar, resgata a minha alma, meu relacionamento com o Senhor. Deus, eu não quero só que o Senhor tire essa situação, mas eu quero vida em mim. Será que essa é a nossa resposta? Porque o movimento de misericórdia de Deus não é somente para te tirar daquela situação, mas é te resgatar espiritualmente daquela situação. Há uma profundidade aí, há algo profundo aí. Precisamos nos perguntar então, Levi, como que nós reagimos se Deus alterar as rotas da nossa vida? Como que você se porta com isso? E depois de que você refletir como que você se porta, será que é preciso de fato arrependimento nessa vida? Será que você precisa de fato dobrar os seus joelhos e clamar por misericórdia, Senhor? Eu creio que Deus, Levi, não deseja que nós venhamos a ser consumidos pelo veneno dessa terra. E para isso, para o povo, Ele então elabora uma estratégia de resgate. É por isso, para o povo, Ele traz uma oportunidade de salvação. É por isso que com o povo, com a sua nação, Ele levanta algo que para a gente parece não fazer muito sentido. Uma serpente de bronze num poste, mas o que é isso? Mas Deus tem uma estratégia, e é uma estratégia que só pode ser vivida por fé. Uma estratégia que só pode ser vivida por fé. E é por isso que no verso 8 de novo, ele diz, o próprio Senhor, não diz que eu vou recolher a serpente, mas ele fala, faça uma serpente e coloque no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste, quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Ou seja, o veneno me consome, mas ao olhar para essa serpente de bronze, eu posso viver. Mas sabe, não é eu relei o olho ali e eu tenho vida. Mas essa estratégia dada por Deus, Levi, ela só pode ser vivida com fé. A única maneira que o povo podia olhar para a serpente de bronze, erguida num poste, só era com fé. Uma fé que eu digo a mim mesmo, uma fé que eu falo ao mais profundo do meu íntimo. Ao olhar para essa serpente, eu posso ser curado. Ao olhar para essa serpente, o veneno que me consome, o veneno da murmuração, o veneno da impaciência, o veneno da minha ira, o veneno do meu ego, o veneno do meu orgulho, o veneno do pecado. Ao olhar para essa serpente, o povo, com fé, podia ser curado. E isso não é algo distante para nós. O próprio Cristo vai usar essa cena, o próprio Jesus vai usar essa cena para falar sobre aquilo que Ele viria a fazer. Em João 3, no verso 14 e 15, o próprio Senhor vai dizer, João 3, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não tenha todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Já misturei com João 3,16. O próprio Jesus, ele usa essa cena para demonstrar um paralelo. O paralelo é, Moisés teve que levantar uma serpente de bronze, que pela fé o povo venha a ser curado. O próprio Deus então levantará o Filho do Homem, para que venham a ter vida eterna. Se você, Levi, fez uma aliança com Deus, quando entrega a sua vida, você entrega a chave para Ele também. E fala, Senhor, Tu tem liberdade.
O Senhor pode fazer o que quiser. O Senhor pode ir para qual rua quiser. Porque eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Mas talvez você chega aqui nesses últimos dias, parece que ainda é consumido pelo veneno da impaciência, o veneno das preocupações, o veneno dessa terra. Hoje o convite de Deus não é que você olhe para uma serpente de bronze, mas que você possa olhar para o próprio Cristo, para que Ele possa te libertar. Há uma aliança que exige dependência na minha e na sua vida. Há uma aliança que entrega para esse Deus a liberdade para que Ele faça como, quando Ele quiser. Nós precisamos entender e reconhecer isso, Levi. Precisamos tomar uma visão clara sobre as nossas vidas. Senhor, será que eu estou sendo consumido pelo esse veneno dessa terra? Porque Cristo já comprou a sua liberdade. A perfeita estratégia de Deus sobre a minha e a sua vida não é uma serpente de bronze. A perfeita estratégia de Deus tem a ver com enviar o seu próprio Filho, por amor a mim e a você, para que eu e você já não venhamos mais a ser conduzidos pelas correrias da vida, para que eu e você não venhamos a ser acelerados pelas preocupações dessa terra, para que eu e você não venhamos a ficar frenéticos, preocupados, ansiosos, impacientes, mas que eu e você venhamos a falar: Deus, se o Senhor quiser alterar a rota, está tudo bem. Se o Senhor quiser mudar os planos, está tudo bem, porque eu sei quem me guia, eu sei quem me conduz, eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem é o todo poderoso, eu sei quem é grandioso, é Tu e somente Tu, Senhor. É por isso, Levi, que eu e você precisamos entender com clareza que a serpente levantada no poste, pela fé, tinha poder para salvar o povo da morte terrena, mas o Cristo levantado no madeiro, pela fé, tem poder para salvar a todos da morte eterna. Deus tem com nós uma aliança de vida, uma aliança de vida e vida eterna, que exige desse lado dependência, que exige desse lado entrega. Por isso eu te pergunto mais uma vez: e se Deus alterar a rota, como nessa noite você vai responder a isso? Eu quero te convidar a se colocar de pé, a colocar a mão no seu coração, a fechar os seus olhos, a se perceber nesse lugar, a se perceber na sua própria vida, Levi. Feche os teus olhos. Não se importa com o celular, não se importa com quem está do teu lado. Hoje a oportunidade não é uma serpente num poste. Hoje a oportunidade de vida está num Deus que foi a uma cruz por amor. Há um Deus que sangrou numa cruz por amor. Há um Deus que se entregou numa cruz por amor. Há um Deus que por amor deu a sua própria vida. Mas um Deus que ao terceiro dia ressuscitou. Um Deus que mostra para mim e para você que o pecado, a impaciência, o controle que você deseja ter sobre a sua vida não reinam, mas apenas o Cristo levantado no madeiro reina
pode te libertar. Senhor, essa noite nós queremos clamar. Vem com teu fôlego de vida, Senhor. Vem com a tua presença, Senhor.